Deputado Bibo Nunes, há poucos dias houve uma lista tríplice para a escolha do reitor da Universidade Federal de Pelotas. Nessa lista tríplice, teve uma peculiaridade na formação dessa lista tríplice, nós queremos inclusive que o senhor nos fale sobre isso. Foi escolhido a segunda mais votada e isso gerou uma reação por parte do reitor, do então reitor, agora ex-reitor, e houve uma live na semana passada que houve um agravo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu esse caso e quais as medidas que o senhor está tomando? Olha, Júlio, nos governos anteriores, as universidades brasileiras eram completamente tomadas pela esquerda. Usavam para fazer política aberta. Tanto é que várias pessoas de família de direita, meu filho foi para a URGS, foi para a UFPEL e hoje estão esquerdista. Eles faziam a cabeça da juventude. Com a chegada do governo Bolsonaro, isso acabou. Acabou. Não que nós queiramos colocar ideologia de direita. Não, nós queremos simplesmente educação e que não se faça nenhum tipo de ideologia, não se force ninguém nas universidades. Escola e cultura não pode ter partido. Isso aconteceu, o primeiro grande ato, embate no Brasil, foi aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, quando eu intervi a favor do Carlos Bulhões para ficar como reitor, porque ele estava na lista tríplice. E a esquerda, que era dominante, dizia o seguinte: tem que colocar o mais votado. Então não precisa lista tríplice. Lista tríplice é justamente para isso, para o presidente da República, conforme a lei, escolher o mais votado. Como o poderio em cima das universidades da esquerda era muito forte, eles colocavam sempre candidatos deles e normalmente escolhiam o mais votado. Por quê? Era esquerdista com esquerdista o tempo todo. Aqui na URGS teve esta possibilidade do Carlos Bulhões ficar na lista tríplice. E aí eu intervi a favor dele e consegui. Eu lembro que o presidente disse para mim: olha, Bill, vai ser um confronto forte aí, porque a esquerda está organizadíssima em todo o Brasil. E eu disse: presidente, a minha zona de conforto é no campo de batalha. Não tem problema nenhum. Eu gosto disso. Eu estou aqui como deputado para simplesmente representar a população e lutar contra as coisas erradas, contra quem não cumpre a lei. E não aceitar que o presidente escolha um dos indicados na lista tríplice é um absurdo. E se está achando errado, se candidate a presidente da República, faça 58 milhões de votos e escolha o seu representante na lista tríplice. Mas por enquanto, eu estou aqui para lutar pelo prevalecimento, porque prevaleça sempre o bom senso e a justiça. E essas pessoas que pregam desobediência civil, que vamos contra, tipo o reitor, ex-reitor de Pelotas lá, aqui ninguém manda, nós estamos formando a resistência histórica. Resistência histórica de quê? Pela anarquia? Pela desobediência civil? Resistência contra o presidente da República, dizendo que ele que comanda? Como é que uma pessoa dessas pode ter sido reitor? Porque o mínimo que tem que saber um professor, primeira coisa, é ensinar a respeitar pai e mãe e depois respeitar, acima de tudo, a lei. Como é que um reitor prega que não se obedeça à lei e incentiva a desobediência civil? Esse presidente, esse ex-reitor é ex e ficará ficará ex ad eternum. Quais são as medidas que o senhor... Não, contra esse reitor, que eu vi vídeo dele dizendo absurdos, dizendo que quem manda lá é ele, que é a sociedade dele, ele manda, ninguém se mete, que o presidente é desprezível. Olha, eu fiquei surpreso quando vi, eu digo, mas esse cidadão era reitor com essa postura, um professor. Fiquei surpreso. E imediatamente fiz um vídeo combatendo, que viralizou em todo o Brasil, e vou tomar agora as medidas cabíveis. E atenção, o ex-reitor está nos ouvindo. Senhor ex-reitor, o senhor que no vídeo dizia que era tão machão, que era o que ia enfrentar, que o senhor é imbatível, que o senhor comanda tudo, eu lhe peço o seguinte: que o senhor não recue, que o senhor cumpra e siga em frente. Eu não aceito que o senhor volte atrás. O senhor se meteu a cegá-lo e aqui tem um bagual. Então eu quero ver o senhor cumprir. Não desista. Quais são as... Não desista. Que ele cumpra o que ele disse que vai fazer. Que amanhã vou empossar 2 reitores, que é totalmente fora da lei. Eu quero que sigam e façam. Façam.
Quais são as repercussões possíveis nesse caso, deputado? Bem, eu imediatamente já estou entrando com 3 representações. Estou indo amanhã para Brasília. Representação ao ministro da Justiça por crime contra a honra do presidente. O que ele falou contra o presidente, sendo funcionário público, ainda é gravíssimo. Essa é a primeira representação. Uma representação à Corregedoria Geral da União para a apuração de falta funcional e eventual demissão dos 3. O Alau, a Isabela e Paulo Ferreira, porque são coniventes. Abro um parêntese aqui para a Isabela, que eu indiquei, foi indicação minha lá para Pelotas, e o Alau disse que ela sequer quis falar comigo, ou iria me receber, nem me respondeu. Eu tenho aqui, te mostro, ela muito educada, a Isabela educada, dizendo que conversaria comigo, contanto que os outros 2 estivessem presentes. Então, dá para ver que esse ex-reitor Alau, ele é um mitômano. É um mitômano. Ele mente compulsivamente e acredita na mentira dele, como todo esquerdopata faz. É isso que ele faz. Outra, mais uma representação. O seu ex-reitor, não desista. O senhor quis dar uma de machão, de galo? Aguente. Quem vai pra luta tem que ir até o fim. O senhor não desista. Vai arcar com a sua irresponsabilidade. Uma representação ao Ministério Público Federal para apuração de improbidade administrativa e eventual perda da função pública. E também o caso de demissão de Pedro Alau a bem do serviço público. O Estatuto do Funcionário Público diz o seguinte, no artigo 117, ao servidor é proibido, inciso 5, ou 5º, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 9º, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. O inciso 13º. Transgressão dos incisos 9º e 16º do artigo 117. Portanto, o senhor Alau, que quer se projetar pensando em ser candidato a deputado, vai levar em lenha. Só não desista. O senhor, como professor, que não sabe que a primeira lição para qualquer aluno é respeitar a lei. Já dizia Cícero, lá em Roma, um legislador dizia que somos escravos da lei para sermos livres. E esse reitor quer desobediência civil, pregar a desordem. Ele terá a punição merecida para que a ordem, a justiça prevaleça. Estou aqui como deputado federal para isto, senão não tem sentido. Se o bem perder para o mal, o que estarei eu fazendo aqui? Está conosco na live o ex-reitor da UFPEL, Pedro Halal. Antes eu quero que toque, rode aquele áudio da live ali, o Martin. Nenhuma universidade do Brasil teve coragem de fazer o que a UFPEL vai fazer. A UFPEL vai ter a primeira dupla de reitores da sua história. O reitor eleito e a reitora nomeada vão trabalhar lado a lado, tomando juntos todas as decisões sobre o futuro da UFPEL. Nas formaturas, os estudantes terão a presença dos dois. Nas reuniões com entidades, com prefeitos, com outros reitores, a UFPEL também será representada por uma dupla de reitores. O presidente jamais terá sossego aqui na UFPEL. Será marcado como um ato de resistência histórica. Aqui não. O senhor não manda absolutamente nada na UFPEL. Saiba isso hoje, como eu já lhe disse inúmeras vezes. O senhor não manda nada na Universidade Federal de Pelotas. Quem manda na UFPEL é a nossa comunidade. O senhor é desprezível. Boa tarde, Pedro Halal. O senhor, professor Pedro Halal, o senhor confirma tudo que o senhor disse ou o senhor estava de cabeça quente quando falou isso? Boa tarde. Em primeiro lugar, uma grande saudação aí a todos os ouvintes da Guaíba. Eu primeiro queria repetir aqui, como eu já disse num vídeo, e o deputado Bibo pode confirmar, acredito que nós não nos conheçamos, acho que não tivemos nenhum momento de reuniões presenciais. Não. Fiquei sabendo pelo programa agora mais cedo, que o deputado é de Cruz Alta, lá da cidade do Guarani de Cruz Alta, que eu conheço muito como adversário do nosso Chavante. Não está numa fase maravilhosa o Guarani de Cruz Alta, mas tem todo o meu respeito o futebol aí do interior do estado.
O deputado tem imunidade parlamentar, representa, tem por função a atividade política, porque ele foi eleito para isso. O senhor é um funcionário público federal, dizendo que o presidente da República, peitando o presidente da República, dizendo que ele não manda nada e que ele é desprezível. Eu fico imaginando se um diretor de escola estadual disser que o governador do estado, que é nosso conterrâneo, que eu também sou de Pelotas, dissesse assim: o Eduardo Leite não manda nada, que ele é um ser desprezível aqui nessa escola. É isso que nós estamos questionando. E por isso que eu lhe perguntei se o senhor se arrepende do que o senhor falou, talvez de cabeça quente, ou o senhor confirma o que o senhor falou. Não, nós estamos falando de uma fala pública contra uma figura pública que na nossa essa opinião, figura pública é presidente da República, abaixo do qual está a administração das universidades públicas. Perfeitamente, eu já fiz inúmeras críticas ao presidente da República sobre a condução da pandemia de coronavírus. E o presidente, como alguém que ocupa o cargo que ocupa, nunca pensou em me processar porque eu discordo da maneira como É diferente, o senhor chamou o presidente da República de desprezível, dizendo que ele não manda nada na Universidade Federal de Pelotas. É isso. Deputado Bibo Nunes. Oi? Bem, deixa eu falar agora. Eu pedi antes que o ex-reitor não voltasse atrás, que seguisse em frente, que ele seguisse firme, como estava se demonstrando naquele vídeo, que eu chamei de uma pessoa desequilibrada mental e emocional. Isso ele demonstrava no vídeo. E quero que ele continue, porque eu vou continuar. Eu vou entrar com representação ao ministro da Justiça por crime contra a honra do presidente que o senhor cometeu. Então o senhor se prepare, inclusive vou pedir o seu afastamento a bem de serviço público, porque o senhor como professor, o senhor está pedindo, está ensinando a desrespeitar a lei, o senhor prega desobediência civil, o senhor não pode estar numa função pública, muito menos, ainda bem que acabou a sua gestão como reitor. Não lhe ofendi em momento algum, lhe respeitei, não disse que o senhor vai ser candidato a deputado federal, que fosse candidato a deputado. Não federal, mas o senhor vai arcar com o que o senhor falou. O senhor criticar o presidente da República, no caso da vacina, o senhor tem todo o direito. Agora, o senhor chamar o presidente de desprezível, um ser desprezível, e dizer que ele não manda nada, que quem manda o senhor e sua turma, é muito diferente. E o senhor vai arcar, estou indo a Brasília amanhã, e o senhor se prepare. Ou, se quiser, se antecipe e peça demissão. Em Professor. Qual o momento que eu disse que quem mandava aqui era eu? Mas o senhor acabou de passar o vídeo, o senhor disse que é a comunidade que manda. A comunidade que o senhor disse que tem que ter para vir aqui, que venham nos defeitar, que o senhor está fazendo uma defesa heróica de desobediência civil. O senhor está pregando que não respeite a lei. Que defesa heróica é essa? Que tipo de reitor o senhor foi? Que professor é o senhor? Qual seria o desrespeito à lei, deputado? Que isso? Qual seria o desrespeito à lei? O desrespeito à lei? O senhor está dizendo que não é para cumprir o que o presidente escolheu. Em lista tríplice. Mas como não é para cumprir, a professora Isabela aceitou a nomeação. Mas o senhor não está aceitando. O senhor quer que ela seja uma rainha da Inglaterra. O senhor disse que amanhã vão tomar posse 2 reitores. E o senhor mudou agora. O senhor ficou com medo. O senhor se acovardou. Isso eu não admito. Quem quer dar uma de galo, de macho, tem que cumprir. Tem que ser bagual. Mas o estatuto do servidor público não tem um artigo 117? Eu tenho tudo aqui, ó. Caso de demissão de Pedro Alau, senhor, a bem de serviço público. O senhor vai ser demitido a bem de serviço público. Artigo 117, tá bom? Nós temos depois os incisos 5, 9 e o artigo 132, onde o senhor se enquadra perfeitamente. Estarei lutando para tirá-lo de circulação a bem do serviço público. Eu sou um deputado que estou aqui para lutar pelo bem, para manter a lei e a justiça. E desordeiros eu estou aqui para combater. Perfeitamente, deputado. Agora eu posso responder? Sim, o senhor está muito calminho. Por que o senhor não fica que nem estava no vídeo? Não, então vamos primeiro responder. Professor Pedro Halal. O senhor e qualquer outra pessoa tem o direito de entrar com qualquer representação. Vou entrar. Eu também normal, então entre com a sua representação e nós vamos nos defender na representação. Agora, quando o senhor diz aqui para um monte de gente, milhares de ouvintes da Guaíba, de que eu disse que na UFPEL mandava eu. Mas é só olhar o vídeo, há pouco rodamos. Vamos reproduzir novamente. O senhor não disse eu, o senhor disse que a comunidade. Deputado. A comunidade, o senhor é um líder da comunidade. Sou eu, né, deputado? O trecho final ali, Leonel. É muito maior do que eu, né? Vamos ouvir o trecho final. O senhor representa a comunidade. Deputado Bibo, vamos ouvir o trecho final.
Nenhuma universidade do Brasil teve coragem de fazer o que a UFPEL vai fazer. A UFPEL vai ter a primeira dupla de reitores da sua história. O reitor eleito e a reitora nomeada vão trabalhar lado a lado, tomando juntos todas as decisões sobre o futuro da UFPEL. Nas formaturas, os estudantes terão a presença dos dois. Nas reuniões com entidades, com prefeitos, com outros, a UFPEL também será representada por uma dupla de reitores. O presidente jamais terá sossego aqui na UFPEL. Será marcado como um ato de resistência histórica. Aqui não. O senhor não manda absolutamente nada na UFPEL. Saiba isso hoje, como eu já lhe disse inúmeras vezes. O senhor não manda nada na Universidade Federal de Pelotas. Quem manda na UFPEL é a nossa comunidade. O senhor é desprezível. Professor, qualquer pessoa que ouve, só um pouquinho, professor, só um pouquinho, professor, qualquer pessoa que ouve o que o senhor tem dito, vê um servidor público dizendo que o seu superior é desprezível e não manda nada na repartição. E isso está no artigo 117 do Estatuto do Funcionário Público, diz assim, a demissão será aplicada nos casos de insubordinação grave em serviço e promover a manifestação ou desapreço no recinto da repartição. Não é isso que o senhor fez, professor? Obviamente que não tem dúvida nenhuma. E, aliás, é bastante natural entre figuras públicas, num ambiente democrático, como é o ambiente que a gente vive, esse tipo de críticas. Críticas como essa são absolutamente normais. O que não pode é ter uma postura que difere quando a crítica é de um jeito ou quando a crítica é do outro. Eu peço para vocês estão botando o trecho aí de 1 minuto e pouco, e também, obviamente, que não seria adequado, mas então coloquem também o trecho de 12 minutos, no qual, claro que baseado na imunidade parlamentar, que eu também respeito, o deputado diz coisas muito mais esquentado, de cabeça muito mais quentes em relação a mim, em relação Mas ele não é seu funcionário, colegas. ele não é seu funcionário, o senhor não é subordinado do seu, o senhor é subordinado ao presidente da República. Aí é que está E como subordinado ao presidente da República, eu tenho num ambiente democrático. Não é questão de democracia, é funcionário público. Crítica ao presidente da República. Mas não é funcionalismo público. É como se o diretor da escola Balbino Mascarenhas aí, grupo escolar Balbino Mascarenhas, dissesse que o governador Eduardo Leite não manda nada lá. O áudio aí do Pedro Halal, vamos botar no ar. Acabei de ter conhecimento de um vídeo que um deputadinho aí que ninguém conhece, gravou, citando o meu nome inúmeras vezes. Em primeiro lugar, nunca tinha ouvido falar do tal cidadão. Esse deputado tentou conversar com a reitora Isabela durante o processo de sucessão, não foi sequer recebido. A Isabela não recebeu esse deputado para conversar com ele, de tão insignificante que ele é. Então, sinceramente, eu não posso. Até ontem, quando eu era reitor da UFPEL, eu tinha um papel institucional de receber e, inclusive, de dialogar com alguns babacas. Nesse momento, não tenho nenhuma obrigação, nem sei quem é, não sei de quem se trata. É um deputadozinho aí que está querendo aparecer às custas da UFPEL. O deputado tem que se informar melhor para parar de dizer bobagem. Quem é o deputadozinho, professor? Obviamente, eu estava me referindo ao deputado que está aqui dialogando conosco. Normal. Eu só espero que os 12 minutos do vídeo que geraram a resposta também sejam colocados aqui no ar, para que a população compare o tom dos dois vídeos e veja aonde que está o desequilíbrio emocional, aonde que está o autoritarismo. É bastante simples. O funcionário público aqui é o senhor, professor. O senhor é o professor, o senhor é o funcionário público que... O deputado é representante nosso, que ofendeu o seu superior. Eleito pela população. Mas eu não tenho que estar ouvindo o senhor me chamar de deputadozinho, me chamando de ignorante, de babaca. Aí mostra o seu nível. Quem vê meu vídeo, eu disse que o senhor é um desequilibrado mental e emocional. O senhor me ofendeu, caberia até um processo, mas eu não vou lhe processar porque o senhor representa nada, o senhor é ninguém, o senhor é um mitômano, o senhor mente compulsivamente, acredita na mentira. O senhor disse que a Isabela não falou comigo, eu tenho aqui, tô mostrando para eles aqui. Ela foi muito educada, dizendo que conversaria comigo, contanto tivesse a presença dos outros dois da chapa. Foi muito educada a Isabela, por isso que eu indiquei ela. Agora o senhor, como disse pro presidente, eu repasso, o senhor é desprezível.
Ok, perfeitamente. Essa é a sua opinião. Óbvio que nós não vamos ficar aqui batendo boca na rádio. Mas o senhor me chamou de deputadinho. Se o senhor não sabe, eu estou entre os 20 melhores deputados do Brasil. Entre os 20 melhores do Brasil, escolhido pelo Congresso em Foco. E sou o deputado federal mais votado do governo. Portanto, se o senhor não sabe quem eu sou, o senhor está apto a ser um gerente e diretor de uma fábrica de bonecas. A sua palavra final, professor Pedro Halal. Não, queria agradecer a Guaíba pela oportunidade de esclarecer, deixando muito claro que a posição da UFPEL não tem absolutamente nenhuma ilegalidade. O deputado faz questão de tentar criar uma guerra que não existe, nós não estamos em guerra. Quero muito respeito menos, à presidência, respeito à sociedade, que respeite a lei. É isso que eu quero. A gente agradece a Guaíba aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição para conversar com você sobre qualquer assunto. Nesse caso, agora, a partir de agora, só sobre coronavírus. Só uma curiosidade, professor. Quem fala agora é a professora Isabel. Só uma curiosidade, professor. O senhor foi um dos arautos do Fica em Casa e o senhor pegou Covid como? Essa é uma informação de cunho pessoal, que não é de interesse coletivo, muito menos seu, mas muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida com a Covid-19, né? 200 mil pessoas perderam a vida com a Covid-19, infelizmente pela falta de uma política de enfrentamento, né? Se o Brasil ouvisse a ciência e tivesse uma política de enfrentamento da Covid, teríamos muito menos mortes, infelizmente não teríamos. Infelizmente a gente não tem como avaliar se o senhor seguiu a política de enfrentamento, porque o senhor foi infectado pela Covid, né? Obrigado ao professor Pedro Halal. Mas esse reitor, sinto muito, ele não condiz. Eu só fiquei curioso que a ala ideológica que o professor representa queria ver o teste de Covid do presidente. Queria saber tudo sobre a saúde do presidente, mas a dele é de fora íntimo. Isso é aquela velha pregar moral de cueca. Se ele não conseguiu salvar, ele vai salvar quem? Não, porque ele foi um dos arautos do Fica em Casa, se cuide, tem que ter uma política de... E pegou Covid. E aí ele não pode falar. Aí ele não pode falar o que ele fez, o que ele seguiu. Que exemplo que ele dá? Não, eu até acho que eu perguntei com uma curiosidade, porque todos nós queremos saber o que evitar para pegar, né? Porque se ele ficou em casa, se ele se cuidou, se ele usou todos os protocolos que ele advogava, que ele defendia, e pegou Covid, então como é que Olha, pode? como infectologista... Estamos todos perdidos. Não? Eu, como infectologista que ele é, não sei, eu não vou questionar, isso eu não sei. Eu sei que ele, como ex-reitor e como um professor na UFPEL, ele é um desequilibrado mental e emocional. Bom, é um ser desprezível. O desequilibrado mental é por sua conta, tá, deputado? Eu não acho que ele tenha desequilíbrio mental. Eu acho que ele sabe muito bem o que está fazendo. Não, mas uma pessoa que acabou de falar, ouviu a gravação, que ia colocar 2 reitores e 30 segundos depois disse que ele não disse isso, ele tem problema mental. Não, mas acho que não. Acho que ninguém chega a reitor da universidade. Pois é, mas quem sabe o problema veio agora. Quem sabe veio agora. Temos aí um minutinho para encerrar o Boa Tarde Brasil. Vamos devagar, na manhã. Começamos a semana aqui, 36 graus lá fora. 37. Aqui dentro, 37 lá fora, 42 aqui dentro. E lá em Pelotas, 61. Olha aqui, o reitor falou do Guarani de Cruz Alta, meu time. O ex-reitor, só lhe informo, o Guarani de Cruz Alta não perde há mais de 10 anos. Não joga há mais de 10 anos, mas não perde. Esse é o deputado Bibo Nunes, por enquanto do PSL, talvez amanhã ele seja expulso. Espero que amanhã tenham hombridade para me expulsarem.